Por isso, a parte mais importante de todas, tá, do levantamento de requisitos é entender o contexto. Para quem conhece um pouco de startups ou para quem já atuou na área de startups, eu atuo na área de startups desde 2017, conheço startups desde 2013, 14, quando eu ia nos primeiros eventos em São Paulo. A gente tem um negócio chamado validação. Então, sempre que a gente vai criar uma nova startup, eu estou desenvolvendo um produto novo agora e eu estou nessa fase de validação, que é justamente essa fase aqui de entender o problema. Por quê? Se a gente não entender primeiramente o problema, fica difícil a gente propor ou a gente criar uma solução eficiente. Então, quando a gente fala de problema, pode ser um problema, pode ser uma oportunidade de mercado, mas normalmente quando a gente resolve ou quando a gente desenvolve um software, é para resolver algum problema. A Uber nasceu para resolver um problema. Existia um problema para pedir táxi. A Uber foi lá e criou o aplicativo que conecta pessoas que têm carros com pessoas que precisam de uma carona ali, entre um lugar e outro. O iFood foi feito também para resolver um problema. Os restaurantes enfrentavam filas, congestionamentos ali no telefone para conseguir atender os clientes e atendiam muito mal, porque era um modelo ineficiente ficar atendendo o telefone para fazer pedidos. Enfim, se a gente for falar, existem vários outros produtos no mercado que você sabe que foi feito para resolver um problema. Talvez a gente nunca parou para pensar nisso, mas se você está desenvolvendo alguma coisa, isso está sendo feito para resolver algum problema. Então é importante que a gente entenda exatamente qual problema que a gente está desenvolvendo. Faça as perguntas sobre como funciona o modelo de negócio do cliente. Então, quando você for fazer essa primeira conversa com o cliente, você precisa entender como funciona o modelo de negócio dele. O que seria isso? Você precisa entender como que ele resolve o problema dele atualmente. Eu até coloquei aqui o próximo ponto. Como que o cliente faz? O que ele faz exatamente? Eu até tinha comentado, eu vou utilizar para a gente falar aqui um projeto que a gente está desenvolvendo lá para a minha igreja, que é um projeto para controle de escalas de pessoas, de voluntários. Então, todo culto tem várias pessoas que trabalham na parte de áudio, na parte de vídeo, na parte de transmissão, na parte de fotografia, no louvor, cuidando das crianças, organizando o templo. Então, para essas pessoas estarem presentes, existem escalas. Então a gente fez essa semana uma reunião para a gente entender como que é feito essas escalas. Então a primeira pergunta que eu fiz para o cliente é: como que você organiza as escalas hoje? Um problema que acontece nessa fase é o cliente já querer falar das funcionalidades. O cliente já querer falar do aplicativo, o cliente querer falar de tela, o cliente querer falar de como que ele quer automatizar uma funcionalidade, mas nesse momento, que é a primeira conversa, que é o pontapé inicial, a gente precisa entender o contexto, a gente precisa entender o problema que a gente está resolvendo. Então, nesse momento, foi onde eu perguntei como que era resolvido o problema. Como que eles faziam? Atualmente, eles fazem através de planilhas. Então, existe uma planilha onde é feito a organização dos membros que estarão escalados nos dias de culto lá na igreja. Então, uma das formas, que tem que se resolver o problema é através de planilha. E uma das coisas que eles falaram, olha, do jeito que a gente está fazendo hoje, tá bem melhor do que a gente fazia antes. Porque antes era feito pelo WhatsApp, antes era feito de forma semanal, simplesmente falava, olha, quem está disponível, quem pode cumprir a escala. E não era eficiente. Então, assim, eles mesmos já foram vendo como que poderia melhorar, até chegar ao ponto de ver que eles precisam de uma plataforma para poder automatizar esse processo. Então, essas são perguntas, que a gente precisa fazer para o cliente. Uma outra que a gente pode fazer também é para a gente entender o motivo pelo qual o cliente acredita que um software possa resolver o problema. Nem sempre um software vai resolver o problema do cliente. Dependendo o cenário, pode ser que um software vai talvez até atrapalhar o processo dele. Se for um processo muito simples, algo muito básico, talvez um software, ao invés de ajudar,
vai acabar atrapalhando. Então, nesse momento, a gente tem que identificar isso. Se faz sentido ou não faz sentido. Talvez o custo para desenvolver o sistema, o aplicativo, fique mais caro do que o resultado que esse software vai proporcionar no processo do cliente. Então, esse é um caso onde não compensa desenvolver um software para resolver esse problema.